Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Esquilace aqui. Vamos fazer aqui a correção da última atividade que eu passei para vocês, né, sobre as células, né, os seres vivos, né, o nível de organização dos seres vivos. Então, nós temos as perguntas aqui e vamos responder tranquilamente, porque a gente lê o texto, entendeu o texto e fica muito fácil para responder depois, tá? Então, vamos lá na atividade correção. Primeira pergunta. Identifique algumas características básicas que podem ser encontradas em todas as células que compõem os seres vivos. Então, muito bem, vamos lá. Então, podemos falar sobre, por exemplo, né, vou dar uns exemplos aqui. Presença da membrana celular, né, do citoplasma, do material genético, que é o DNA, e também do ribossomos, né? Os ribossomos são características básicas que a gente encontra em todas as células dos seres vivos. Segunda pergunta: em relação ao tipo de célula, como podemos classificar uma bactéria? E o mosquito? Então, em seu caderno, explique a sua resposta. Bom, como nós vimos lá no texto, a bactéria ela é procarionte, então o núcleo não é organizado, o DNA fica espalhado, o material genético fica solto. Então a bactéria ela é procarionte, enquanto que o mosquito é eucarionte, porque todas as células do mosquito, além de ser pluricelular, né, todas elas possuem o núcleo organizado. Então as bactérias elas não possuem esse núcleo definido. Então, as células do mosquito apresentam, então, essa estrutura. Basicamente, é isso. 3. Suponha que você seja um médico e que em poucos dias receba muitas pacientes reclamando de cólicas intestinais e diarreia. Ao serem retiradas amostras para análise, detectar no organismo unicelular que tem um núcleo individualizado, mas poucas estruturas membranosas no citoplasma. Para tratar esses pacientes, você receitaria um remédio contra organismos procariontes ou eucariontes. Justifique no caderno, quer dizer, explique o porquê. Bom, seria contra organismos eucariontes, porque apesar de o organismo detectado e de possuir poucas estruturas membranosas no citoplasma, trata-se de um organismo eucarionte. Por quê? Porque ele deu a dica, porque ele tem um núcleo evidente, né? Ou tem um núcleo individualizado, certo? Fácil assim, só isso, não tem que inventar. É responder o que está sendo perguntado. 4. Observe o terrário abaixo. Então tem um terrário montado aí com um inseto ali dentro. Esse terrário ele pode ser considerado um ecossistema? Justifique sua resposta. Lembra que a gente viu lá as definições, né, do ecossistema e tudo. Então, sim, esse terrário ele é constituído de componentes que são não vivos. Então você vê ali terra, pedras, tem umidade, tem temperatura e tem luz. E também tem componentes vivos. Então você tem ali plantas e insetos, então os quais eles vão estabelecer uma interação entre eles, certo? Muito bem. B. O que acontecerá com o inseto dentro do pote após alguns dias? Justifique sua resposta. Isso daí é o que tiver na sua cabeça, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui. A gente pode comentar que, caso não exista uma população, né, de insetos, no caso da mesma espécie, esse indivíduo não teria como se reproduzir, o que vai levar então à sua extinção aí dentro do terrário. Então, também é interessante comentar que, caso os recursos necessários a esse inseto eles não sejam renovados em uma velocidade igual ou mais elevada do que aquele que ele consome, ele vai eventualmente vai morrer de fome. Se não tiver como produzir o alimento dele, ele não tem como sobreviver. Então, por isso que o ecossistema ele tem que estar em equilíbrio, tá? Porque senão pode ocorrer a extinção dele se não houver uma população, e se não tiver alimento suficiente, eles podem sumir dentro de um ecossistema. Então, por isso que o ecossistema tem que estar em equilíbrio. Tá? 5. Leia o texto e responda à questão. Bromélias armazenam águas da chuva entre suas folhas, que é a imagem de cima aí, que no conjunto forma uma espécie de tanque. Nessa água,
muitos insetos e até mesmo os pererecas, é um tipo de sapinho, né, depositam seus ovos. Desses ovos surgem larvas que se alimentam de micro-organismos ou de substâncias que estão dissolvidas na água, como os minerais. Essas larvas, elas também servem de alimento para outros animais. Assim, dentro das bromélias ou em suas imediações, vivem muitos seres vivos, como libélula, mosquito, aranha, sapo, perereca, ave, morcego e serpente. Agora, pergunta: as bromélias e os animais que a visitam formam uma população, uma comunidade ou um ecossistema? Baseado no que você leu no texto, você vai justificar, você vai explicar isso. Então, as bromélias e os animais que as visitam formam uma comunidade. Entretanto, se forem considerados os fatores abióticos, né, que não têm vida, que estão relacionados às bromélias e os animais que as visitam, como, por exemplo, a água que se acumula em seus tanques, e como isso influencia essa comunidade, aí a gente pode falar de um ecossistema. Tá? Por isso que é interessante você entender a definição de cada um desses temas, como a gente já viu no vídeo anterior, na leitura que a gente fez desse material. Agora, sexta e última pergunta. Considere as seguintes perguntas feitas para identificar um organismo hipotético. Então, A. Apresenta membrana plasmática e ribossomos. B. O material genético está localizado dentro do núcleo? C. É um organismo unicelular? D. É um organismo pluricelular? E. Tem mitocôndrias no citoplasma? Então, no caderno, você indique quais dessas perguntas são primordiais para diferenciar um organismo procarionte de um organismo eucarionte. Então, como é que eu diferencio um procarionte de um eucarionte baseado nas perguntas de cima? Bem, respondendo, bom, a gente tem que identificar primeiro, né, na pergunta B, ela é fundamental para diferenciar um organismo procarionte de um eucarionte. Né? Qual que é a B? O material genético ele está localizado dentro de um núcleo, que é a característica do ser eucarionte. Então, uma vez que a principal diferença entre esse organismo é a presença do material genético no núcleo, no caso, como eu falei, das células eucarióticas, né? Então, a pergunta ela também dá indícios de se tratar ou não de um organismo eucarionte, já que, em geral, as células procarióticas elas não possuem organelas delimitadas na membrana, no caso daí, né, tem mitocôndrias no citoplasma. Então, essa pergunta aí, ela também dá esse indício de tratar-se ou não de um organismo eucarionte, já que, como eu disse, em geral, as células procarióticas não possuem organelas delimitadas por membranas. Quanto à pergunta A, ela diz respeito às características que são comuns a todas as células, ou seja, apresenta membrana plasmática e ribossomos, todos os seres vivos, todas as células têm. A pergunta C ela já não é tão importante, uma vez que existem procariontes e eucariontes que são unicelulares. Né? Então, C é um organismo unicelular? Não importa, tem o eucarionte, procarionte e unicelular. Agora, apesar de, no caso da D, se é um organismo pluricelular. Então, até agora, não tem um registro de um verdadeiro procarionte pluricelular. Então, essa pergunta D, ela não vai distinguir os dois grupos de organismos, já que se pode ter isoladamente, já que se pode ver, né, isoladamente que tipo de célula que compõe esse organismo pluricelular, que é eucarionte ou procarionte, através da identificação da presença ou não de núcleo. Tá? Então, basicamente, como eu falei, o que vai responder é a B. É o material genético que está localizado dentro de um núcleo. Se estiver dentro de um núcleo, eucariótico. Fora de um núcleo, procariótico. Tá bom? É isso, gente. Então, essa foi a correção e até o nosso próximo vídeo com material novo. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais.